Paulo Pelaipe, homem forte da direção do Cruzeiro, confirma Renato como ficha 1 para a Raposa em 2025. A informação veio do Grupo RBS e nós vamos repercutir com alguns detalhes. Enquanto no campo, o Grêmio se prepara para encarar o Flamengo, que vem sem 12 jogadores e o técnico Tite vai ter que fazer aí, uma arte para escalar contra o Tricolor. Rodrigo Eli foi punido e eu explico depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. É o Diário do Grêmio KTO, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece e joga com responsabilidade. O cupom A Dupla te dá 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes. KTO.com, abriu o site. A vitória do Corinthians neste sábado, tem Campeonato Brasileiro sabadão, 4 da tarde, tá pagando 1,48, o Atlético Goianiense pagando 7 e o empate nesse jogo pagando 4,20. Tem Campeonato Brasileiro, campeonatos internacionais, responsabilidade para se divertir, para brincar, KTO.com. Eu abro falando sobre os trabalhos. Teve treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho. O jogo contra o Flamengo é o grande foco. O Grêmio deve ter modificações aí no sistema defensivo, a volta do Kahneman, a ausência do Gemerson por suspensão também deve dar uma oportunidade para um outro zagueiro, como o Gustavo Martins. E o Renato está avaliando isso, lembrando que não é o Renato, o comandante do final de semana, porque ele segue suspenso. James Freitas e Marcelo Salles deverão estar na beira do gramado. E o Grêmio, enquanto raciocina, pensa sobre a escalação, neste sábado, inclusive, tem mais um trabalho, o último, derradeiro, antes de encarar o Flamengo, fica sabendo que o Flamengo vem completamente desfalcado. O Flamengo perdeu para o Peñarol no meio da semana, vai focar toda a atenção no jogo da volta contra a equipe uruguaia, e automaticamente vai preservar forças. O Tite está dando uma balançada legal lá no Flamengo. E aí vem a curiosidade. O Tite não relacionou 12 jogadores para a viagem ao Rio Grande do Sul. Não virão Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique. Vamos lá. O time titular do Flamengo está fora do duelo contra o Grêmio. É um Flamengo alternativo, ainda assim forte, mas que dá mais possibilidade para o Grêmio explorar, deixando o Grêmio ainda mais confiante para o enfrentamento. Pelo menos assim, caro. A arena quase cheia, 24 mil ingressos estão à disposição, metade disso já foi comercializado. Então vamos lá, Grêmio? É importante vencer para dar uma boa respirada aí na tabela de classificação. Enquanto isso, outros assuntos estão na pauta. E o futuro do técnico Renato chamou bastante atenção nas últimas horas. Isso porque o jornalista, o narrador, Pedro Ernesto Bernardin, em coluna publicada no site de GZH, afirmou, e nos seus espaços também lá do Grupo RBS, que Renato Portaluppi está a caminho do Cruzeiro. É mais um a falar sobre isso. Eu lembro que nesta semana Darcy Filho trouxe essa informação e nós repercutimos aqui. Agora, quem traz é o Pedro Ernesto. E o detalhe, o Pedro, ele, na coluna que fez, disse que Paulo Pelaipe, homem forte do futebol do Cruzeiro, confidenciou para amigos próximos que Renato é o ficha 1. O Pedro, ele revela a fonte, a fonte original da notícia. Paulo Pelaipe, cara que tem passagem, um dirigente que tem um histórico aqui no Rio Grande do Sul, no Grêmio principalmente, é um gremista, o Paulo Pelaipe, e ele confidenciou isso a pessoas próximas. A gente está procurando um outro treinador e o técnico ficha 1 é o Renato. O Renato já teve contato do Corinthians, não acertou, o Renato já deixou claro que só vai discutir depois do Campeonato Brasileiro, mas esse interesse do Cruzeiro, que já foi noticiado aqui no canal A Dupla, que não é novidade, ele ganha cada vez mais contornos de um possível acerto, porque a Raposa está muito interessada, o Renato já deu alguns sinais de que poderia deixar Porto Alegre, Agora na festa de aniversário do Grêmio, o presidente Guerra diz que esse é um assunto delicado, que o Grêmio só vai sentar e conversar depois do Brasileirão realmente, para saber o que o Renato está pensando, para colocar também as suas ideias. Me chamou muito a atenção isso, Por quê? Porque a notícia ela está crescendo, ela vem de diferentes lados, nós já escutamos coisas parecidas e agora tem um nome importante do Cruzeiro que é citado, Paulo Pelaipe.
na notícia do Pedro. É importante que a gente tenha isso em mente. O Grêmio nega publicamente, o Renato nega publicamente, o Cruzeiro nega publicamente e eu garanto que Paulo Pelai também negará publicamente. Mas, gente, onde há fumaça, há fogo, né? Onde há fumaça, há fogo. Tudo se desenha para uma saída de Renato no mês de dezembro. Estamos falando aí de 2 meses e meio, mais ou menos, de Renato no tricolor ainda. Para fechar, o Diário do Grêmio KTO chegou da Conmebol a informação de que o Rodrigo Eli foi punido. O jogador expulso no duelo contra o Fluminense, na Libertadores da América, pegou 2 jogos de suspensão e uma multa de $4.000, mais de R$20 mil na conversão. Isso é importante porque no ano que vem, caso o Grêmio esteja em alguma competição da Conmebol, e quando eu falo isso eu estou falando competições ligadas à entidade Libertadores da América, Sul-Americana, o Rodrigo ele terá que cumprir esses 2 jogos de suspensão, tá? Então, deixa aí anotado, vamos lembrar disso ano que vem, se o Rodrigo ele seguir, é a tendência que siga, mas houve essa punição confirmada na sexta-feira. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Mais cedo, nesse vídeo que vai aparecer aí na tela, eu falei sobre uma conversa do Arezzo com a direção, um acordo que justifica até um pouco da minutagem que ele tem recebido do Renato, tá? Vai lá, assiste para entender melhor essa história. A gente se vê. Tchau, tchau.